representações que a realidade tem nas distopias, na ficção científica, na fantasia como um todo. Então, o que a gente pode falar desse clima e das nossas fantasias e distopias? No livro do Luciano, o clima não aparece tanto como um fator, mas aparece toda uma questão, né, pandêmica da qual a gente passou, que também foi bem representada na história. Então, o que vocês acham? Daqui a pouco a gente vai ter um monte de livro aí de distopia e fantasia falando sobre as questões do clima? Eu acho que sim, né? Na verdade, eu acho que a grande mote da distopia é esse, né? Tu sentar em cima de uma coisa que tá meio que te apavorando e acabar pegando esse gancho ou trazendo ele, no caso da distopia em si, né, para uma coisa negativa, porque é uma catástrofe quase sempre, né? Ou no caso da ficção científica puramente simples, né, uma coisa um pouquinho mais otimista, como fazia o Júlio Verne, por exemplo, pegar uma ideia boa e transformar numa melhor ainda para a humanidade. Mas no meu caso específico, eu até confesso que eu acho que eu não falei do clima porque não foi escrito na época da enchente, por exemplo. Foi escrito na época da pandemia, porque se fosse na época da enchente, talvez eu pensasse mais na enchente. As coisas que nos preocupam acabam sempre reverberando mais no momento, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o clima vai adquirir um espaço cada vez maior aí nessa discussão toda e com certeza respingar na parte da criação artística, literária e tal, né? Não sei o que o Fábio acha. Não, eu concordo. Eu acho que o Luciano falou uma coisa importante. É sempre aquilo que nos move, né? Assim, ou coisas que eu sempre falo para os meus alunos, né? Tanto de oficina literária quanto de jornalismo, que a gente escreve, geralmente, os temas que mais nos atraem são aqueles que a gente gosta muito ou aqueles que nos incomodam de algum jeito. Então, o clima é uma coisa assim. As distopias, puxando pelo começo, Lu, por exemplo, 1984 foi um livro escrito por George Orwell, que é um jornalista que acompanhou toda a questão da Revolução Russa, era socialista, de vez em quando aparecem algumas pessoas dizendo que ele não era, tal. Não, ele era socialista, só não era stalinista, né? Então, quer dizer, quando vem os expurgos do Stalin, né, teve uma grande fome que teve lá na década de 30 para 40, né? Então ele vai escrever 1984, que ele publica de 48 para 49, e aí inverte a coisa. Por quê? Porque é uma meditação dele em torno da questão do totalitarismo, onde ele pode levar. Clima é a mesma coisa também, né? A gente tem o J.G. Ballard, que foi um grande escritor da New Wave britânica nos anos 60, escreveu uma série de livros sobre catástrofe climática, inclusive sobre inundação, sobre enchentes, né? Recentemente, teve o único romance, que é uma pena, do King Stanley Robinson, publicado no Brasil, e autor de mais de 20 livros, é o Nova York 2140, que é isso, Nova York embaixo d'água no século 22. Eu escrevi um livro climático uns anos atrás chamado Rio 60 Graus, o que já não é mais ficção científica, porque no ano passado, e eu fiquei sabendo que essa semana no Rio também vai bater mais de 60 graus de temperatura de sensação térmica, né? O Stan Robinson é um cara muito ligado em clima, ele faz muita pesquisa para os livros dele nessa área. Foi a primeira vez que eu fiz isso, mas que é uma coisa que também está mexendo muito com a gente, que me preocupa muito, e eu penso em trabalhar isso mais ainda nas minhas histórias de agora em diante. Eu acho, eu botei o comentário da Elisa, né, enquanto vocês estavam falando. A Elisa, por exemplo, está no Canadá e está vivendo a pior tempestade de neve dos últimos 20 anos. Né? E essa questão, por exemplo, da enchente que a gente passou aqui em Porto Alegre, a outra enchente tinha sido há 40 e tantos anos antes. Sim, mas é uma questão, né? É uma questão que fica reverberando e que preocupa. E quando a gente olha para as distopias, eu sempre acho muito curioso isso, porque volta e meia surge, né, uma história muito antiga que alguém relembra e aquilo entra, né, nesse hype de ser lido e consumido, e as pessoas ficam, mas o cara previu as coisas. Simpson tem muito isso, né? Das brincadeiras que o Simpson prevê. Mas, gente, eu acho que é uma análise da realidade, né? É como vocês disseram, é aquilo que nos incomoda, aquilo que nos atravessa, que nos preocupa, que de alguma forma a gente começa a pensar, tá, mas e se isso piorasse? O que vai acontecer? Pois é. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui em cima disso. O Simpsons é muito louco. Eu tava vendo que agora vai estrear a 36ª temporada. É a série de animação mais longa da história, né? E claro que já escreveu tanta coisa que tudo que eles falam em algum momento vai acontecer, né? Se já não aconteceu.
Então tem o seguinte, o que você falou é muito importante, Lu, porque é um dos temas daqui de hoje, né? A coisa da previsão. O escritor prevê ou não prevê? William Gibson gostava de brincar muito, autor de Neuromancer, né? Que quando entrevistaram ele sobre muitas coisas que acontecem no mundo digital, ele falou assim: olha, se eu fosse profeta, eu tinha inventado o celular. O celular já existia, mas eram ainda ainda eram os protótipos dos tijolões, que a gente vai ver em Arquivo X, e o Gibson escreve um livro que todo mundo, muita gente que lê hoje em dia o Neuromancer reclama que esse livro está datado, porque fala de tecnologia vagabunda. Mas o cara não sabia mesmo, ele inventou tudo de brincadeira ali, né? Mas ele previu, de certa maneira, essa imersão do ciberespaço. Depois o Neil Stephenson brinca com o conceito de metaverso. E, assim, uma coisa que nunca data nesses livros é o fator humano. Né? Então, assim, o meu mestrado foi sobre Neuromancer, e eu falo uma coisa, assim, se você prestar atenção, todo mundo ali é meio ciborgue e meio frio, e meio querendo se distanciar do humano. E a única criatura humana é a IA, que quer ser livre. Então, quer dizer, isso, a gente está vivendo uma coisa mais ou menos hoje em dia. Não temos uma IA consciente, mas temos a imersão cada vez maior nas redes, no deepfake e tal, que faz a gente ficar meio desconectado da realidade, né? Então, e isso é uma coisa que eu acho que preocupa muito e que a gente acho que não prevê, não. Acho que a gente, nesse sentido específico, eu acho que a gente fala sempre do comportamento humano diante da máquina ou de alguma situação envolvendo tecnologia. E aí, em algum momento, claro, é cíclico, né, como você falou, Lu, em algum momento isso vai voltar e as pessoas vão dizer, nossa, ele previu. Não, a gente quase nunca, a gente pode prever sem querer, mas a ideia é falar da reação dos seres humanos que não muda nunca, pelo menos não vai mudar até a gente virar pós-humano, né? Tu falou uma coisa interessante, né? Porque também tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, porque, né, a fantasia, as distopias e ficções científicas, elas usam muito a tecnologia. E a gente está vivendo agora essa revolução das IAs, né? Quer dizer, isso já existe há muito tempo, já vem vindo, só que não se deu conta e não se deu este nome. E agora está se dando esse nome com o ChatGPT, o da China, que, aliás, é sensacional. Eu andei brincando semana passada. Já usei também. Achei muito melhor que o ChatGPT. Tu tá vendo isso ganhar forma, né? E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, tu disse que a IA ainda não é consciente. Mas, gente, tem gente tirando tarô com IA. Sabe? Tem gente pedindo para a IA ler o tarô. E a IA tá lendo tarô. Né? Pois é, porque na verdade é o seguinte, né? A IA não precisa ser consciente, né? A IA, nesse sentido, ela faz cálculos muito mais rápidos, ela produz um conteúdo mais rápido. Agora, que a gente está sendo dominado, de certa maneira, não tenho dúvida. Eu só sempre discuto com meus alunos isso, que assim, não é a IA como uma entidade consciente que está fazendo assim, tipo, vou dominar a humanidade. Tem que ver quem programa, tem que ver quem é o dono da empresa que manda o programador programar, que na verdade, agora eu vou dar uma de esquerdopata aqui. Na verdade, quem está mandando é o capitalismo, né? Então, assim, isso que a gente tem que verificar. Mas claro que é para a gente se preocupar também, né? Mas eu digo sempre que a ficção científica, nesse ponto, as distopias da ficção científica sempre dão conta disso, desse cenário. Ela já fala disso há muito tempo, né? Eu acho interessante a gente falar, eu sempre falo isso, né? Ficção científica tem o nome científica, ou seja, a ciência ali, e a ciência ela é baseada na observação dos fatos, né? Tu tem toda uma cadeia lógica de pensamento para tu provar um fato, depois tu provar uma teoria. E aí, claro, obviamente, se tu vai aplicar a ciência numa coisa para nossa vida, aí obviamente tu vai precisar de testes, no caso de um medicamento, alguma outra coisa. Mas no caso da literatura, tu vai simplesmente pegar aquela tua imaginação e formar uma história. Então eu acho que vem daí essa coisa da premonição, né? Porque na verdade não é uma premonição, tu está observando as coisas de uma maneira científica, né? E obviamente elas vão te levar para uma coisa que possa acontecer.